gente veio para essa terra para se relacionar. Então, quando a gente fala de jornada dos relacionamentos, eu não tô falando jamais que você vai lá para resolver o seu relacionamento com o seu marido, esposa, relacionamento de casal, só. Porque o olhar é para como você se relaciona. Como você se relaciona pode sim estar somatizando coisas no seu relacionamento de casal, mas pode também somatizar coisas no seu relacionamento como um todo, com seus amigos, seu relacionamento de trabalho. Então, o olhar mesmo, o olhar mais importante é aquele que a gente olha para as nossas necessidades. Porque os relacionamentos, muitas vezes, eles acabam sendo projeções das nossas necessidades internas, as quais a gente não ouve. Então, sabe por que que eu criei esse pré-requisito? Porque a pessoa, assim, ela tá aqui ouvindo a live, ela acha que ela tem um problema no relacionamento e ela simplesmente entra na jornada do relacionamento. Quando ela chega lá, ela percebe que o lugar onde nasceram os relacionamentos dela foi na infância. E gente. Para quem fez a jornada aqui, tem várias pessoas que estão aqui, que fizeram a jornada interior, da criança interior, que também tá com as inscrições abertas. Sabem que eu contextualizo e a gente vai bem fundo, né, nessa questão do primeiro setênio, que é aquilo que a gente construiu de mãe, segundo setênio que a gente construiu de pai. Então, as imagens internas que a gente criou, como a nossa família se relacionava, o que acontecia no nosso meio, é a base que nós criamos para a forma em que a gente se relaciona. A partir desse momento, nós temos necessidades também. Essas necessidades, muitas vezes, quando a gente não escuta, quando a gente não ouve as nossas necessidades internas, a gente projeta essas necessidades no outro. A gente projeta, por exemplo, vamos dizer assim, ó, na sua infância você teve uma ausência de pai. Eu tô dando um exemplo só, tá? Você teve uma ausência de pai. Essa ausência de pai fez com que você, a todo tempo, buscasse chamar atenção. Então, o seu eu criança, mesmo no corpo adulto, ele vem à tona toda vez que você se vê levemente fragilizado ou entrando naquela posição de se sentir mal pela essa ausência masculina. Então, vira aquela pessoa que quer chamar atenção, podendo ser uma pessoa com uma sexualidade fácil, entende? Que não valoriza, que não se valoriza, que não valoriza o seu corpo, que não se dá o devido valor. Por quê? Porque o foco, a necessidade principal está em suprir essa carência interna, essa necessidade interna da ausência do pai que começou na infância. Vamos dizer que essa pessoa, ela não tem a sexualidade fácil, mas que ela pode desembocar, por exemplo, em ser uma pessoa que busca o pai no marido, a todo tempo, podendo ser uma mulher que paga qualquer preço para ter o amor, que atrai homens na sua vida que não são presentes, que não estão disponíveis, ou até mesmo comprometidos. Vocês conseguem entender por que a importância, que não é uma chatice minha? Por que eu quero que você chegue na jornada dos relacionamentos, depois que você passou pela jornada da criança interior? Porque não necessariamente só suas feridas de infância, mas você construiu toda a base de como você se relaciona hoje a partir desse lugar. E daí ontem, né, gente? Ontem eu falei algo que é mexer no vespeiro, né? As vespas tudo atrás de mim depois, né? E eu vou contextualizar, eu vou explicar isso de uma forma um pouco mais tranquila, mas avisando para vocês que vão fazer a jornada do relacionamento, que eu vou bem fundo nesse assunto, né? Eu vou explicar mais sobre esses pontos que eu aprendi, porque são coisas que eu aprendi com seres espirituais. Vocês já perceberam a palavra, né? Que eu disse ontem, né? Alma gêmea. Ai! Se vocês já viram o Vitor falando desse assunto, é lógico que ele é bem mais prático que eu, né? Mas eu tenho uma visão baseada no que eu aprendi com os pleiadianos. Então vamos lá. Se a gente veio para esse mundo para aprender com os relacionamentos, para que a gente encontre chamas que são mais parecidas, eu não gosto muito da palavra alma gêmea, mas por nomenclatura mesmo, porque o que seria alma gêmea?
a subdivisão, né? O masculino e o feminino de uma mesma alma. E isso é humanamente impossível, exigiria uma grande evolução, né? Assim como as chamas complementares, né, dos mestres, são, na nossa mera vida de relacionamento aqui, se a gente ir pelo óbvio, né, que é justamente o que eles falaram, indo por essa teoria, subdivisão da mesma alma, a gente não daria certo. Não é verdade? Se a gente está aqui para se desenvolver, a gente precisa de uma evolução para conseguir lidar consigo mesmo. Imagine duas de você. Você não está conseguindo lidar nem com você mesmo. Imagine uma pessoa que representa você ali na sua frente. Exatamente igual. Então, o que os mentores me mostraram, eles trouxeram... E é lógico, cada um olha por um prisma, gente. Cada um olha de uma forma. Essa não é a verdade absoluta. Eu estou oferecendo o meu olhar como contribuição. Até deixa eu fazer um adendo, porque eu acho essas coisas extraordinárias, porque eu sigo muito essa linha. Ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa linda, maravilhosa. E essa pessoa escreveu que tem transformado muito o ponto de vista dela, que assiste as lives, que gosta da forma em que eu mostro, exponho ou divido as coisas, mas que ela não pensa como eu. Só que o fato de ela não pensar como eu não atrapalha ela olhar para a direção que eu apresento, né? E eu achei isso extraordinário, que é exatamente... Sabe quando aquela pessoa, ela traduziu a intenção minha de estar aqui? Quando eu trago a informação, eu jamais quero criar um exército de pessoas bitoladas que sigam aquilo que eu penso. Jamais, jamais, jamais. A minha visão é só de contribuição. Porque eu dá certo as coisas para mim, eu estabeleci essa visão a partir da minha própria transformação, da vida que eu tive, mas não quer dizer que tudo, absolutamente tudo, ao pé da letra, vá dar certo para você. Mas quando a gente passa no nosso filtro, através do amor, tudo vira contribuição. Porque a gente tem o nosso jeito de fazer as coisas. E muitas vezes a gente pegar uma informação, nossa, que legal, essa pessoa tá me dando um atalho do caminho, mas quem formula isso sou eu, né? Eu acho isso extraordinário, extraordinário. Então, por isso eu dei esse adendo, né? Pelo que eu vou falar agora. Quando os mentores, eles falaram o termo chama gêmea. E assim, isso é só nomenclatura, gente. Tem um monte de gente que fala várias coisas. Tem gente que fala a mesma coisa de alma gêmea para chama gêmea, e tudo, cada um fala de um jeito, cada um fala de uma coisa, mas eu acho que em essência, várias vertentes, várias pessoas falam o mesmo assunto de uma linguagem um pouco diferente, né? Então, a chama gêmea, ele seria uma chama, uma alma, uma energia, que tem uma energia muito parecida com a sua, vindo da mesma família espiritual, vindo do mesmo lugar, mas não é uma bipartição sua, entende? Então não é assim o príncipe do cavalo branco. Até por quê? Porque essas chamas, muitas vezes, quando elas vêm aqui nesse momento da Terra, elas também estão em desenvolvimento, tá? Nós temos dentro das nossas chamas gêmeas, a gente tem as almas mais afins, aquelas que estão mais próximas da nossa energia, e a gente tem aquelas que não estão tão próximas da nossa energia. E nós temos as pessoas que nós já nos relacionamos em outras vidas, né? Que são os companheiros de caminhada. Esses companheiros de caminhada também são almas que vieram, que não necessariamente têm energia parecida com a nossa, porém, são pessoas que, nesse processo de desenvolvimento, podem contribuir conosco, caminhar para a mesma direção. O companheiro de caminhada, ele traz um relacionamento um pouco mais fácil. A chama gêmea, geralmente, ela traz um relacionamento um pouco mais difícil. Por quê? Porque quanto mais próximo, quanto mais perto, quando a energia está muito mais ativa, mais espelhada essa energia é. Eu acho que foi a forma que eu encontrei mais bonitinha de explicar isso que eu aprendi. Todos os relacionamentos, todos, absolutamente todos os relacionamentos,
eles são uma oportunidade que a gente tem de crescer e de ver a si mesmo através de um outro prisma, tá? Nós estamos aqui para crescer através das relações. Você não se curou. Você é difícil nos relacionamentos. Você é uma pessoa que é extremamente rigorosa. Eu tô dando um exemplo, tá? E você quer a sua alma gêmea, ou chama gêmea, como a gente queira falar, tá? Você quer a qualquer custo, porque você só vai ser feliz quando você encontra gente. Não é assim que funciona. Todos os relacionamentos que passam na nossa vida, eles vêm lapidando esse eu que se vê. E a gente atrai exatamente o que a gente vibra. Você quer um relacionamento manso, mas você é a primeira a chutar o balde e entende? Eu tô segurando as palavras. A primeira a chutar o balde e fazer a porcaria na relação. A primeira a brigar por qualquer coisa. Você entende o que eu tô querendo dizer? A gente evolui para chegar ao relacionamento manso. É um desenvolvimento. Para que a gente possa chegar a um momento onde a gente consegue ter um relacionamento de verdade, que não são através de imagens, de projeções, de necessidades que não são bem sanadas, aonde a gente tira essa parede entre a gente, as nossas projeções e o outro, a qual a gente chama de conexão verdadeira. Conectar-se verdadeiramente com o outro, de verdade, da minha necessidade para a necessidade do outro, conexão genuína. É como se a gente precisasse limpar essas barreiras, e limpar essas barreiras, passando por todas as etapas, é um processo de despertar e desenvolvimento da gente, interno. Então não é mudar o outro para que o outro faça as coisas do jeito que eu quero. Isso não é progresso. Você não vai conseguir atrair uma chama muito próxima de você para um relacionamento muito mais intimamente, uma pessoa que já esteja num nível de evolução ou queira crescer com você nesse estado. Então o que acontece, gente, é que quando a gente altera o nosso estado interno, as nossas relações automaticamente mudam. Por mais que a outra pessoa ela esteja enrijecida, ou podem ser que você perceba que os ciclos terminaram. Pode ser que você perceba que, de repente, num processo de evolução, que o teu ciclo, naquela informação, você deixou de crescer do lado daquela pessoa. E tá tudo certo, que é o assunto de ontem. Mas muitas vezes, quando a gente começa a oferecer um novo olhar para a gente mesmo, a gente pode ir além dentro das relações. E agora é que eu consigo explicar para vocês sobre o que eu disse ontem, mas expliquei bem rapidinho e não ficou tão claro. Que os relacionamentos, eles são ciclos que eles também acontecem em espirais. Então, a gente pode, às vezes, estar num ciclo aqui. Quando a gente cresce, evolui, vai um pouco além, em que a gente vai um pouquinho além, a gente pode ir para o segundo nível. Dentro do mesmo processo, dentro da mesma relação. E talvez dentro de um casamento, você passe por muitos ciclos. E muitas vezes você está no mesmo ciclo, mas você está muito distante. E muitas vezes a distância, ela é importante. A proximidade. Percebam como a gente, voltando àquele texto que eu postei no feed, né? A gente volta a estabelecer um conceito do que é bom e do que é ruim. Mas a gente não percebe que todo o processo em que a gente está presente e que a gente está olhando para aquilo é bom. Muitas vezes estar longe pode estar construindo perto. Muitas vezes você recuar um pouquinho dentro do teu relacionamento pode ajudar você a ter uma visão muito melhor, muito mais profunda do que você está esperando dela ou dele. E independente se você está solteiro, se você está casado, independente se você tem namorado, se você está em busca, o que a gente precisa entender? Relacionamento. Relacionamento, a gente se relaciona com todos. Muitas vezes as mesmas projeções que no seu marido, namorado, é nível hard. Por quê? Porque não tem como esconder, né? A gente não consegue segurar a máscara por muito tempo. Não consegue, né?
Quando a gente chega no relacionamento do trabalho, a gente tem projeções parecidas. No relacionamento com um amigo, você tem posse. Ai, se você for amigo do fulano, eu não vou ser mais seu amigo. Gente, por favor. A gente é criança ou é adulto? Relacionamento. A gente faz isso. A gente faz. Tem um outro assunto que é vespeiro, que eu vou falar. É os ex. Vocês sabiam que todos que vieram antes contribuíram para o bem que você vive hoje? Contudo, mesmo o ex-pilantra, ele te ajudou a crescer, meu amor. Sabe aquela ex do namorado? Aquela cão chupando manga? Ela ajudou você a estar aí, onde você está hoje. Então, gente, a gente precisa sair do conflito, porque o que veio antes abriu as portas para o que veio depois. E essa é uma máxima fantástica, tá? Então, quando a gente abençoa e a gente sai desse lugar, né, onde a gente fica atacando pedra, sim, é claro, gente, os relacionamentos que a gente teve antes, não é só o outro que era cão chupando manga, a gente também era cão chupando manga. A gente, não sei vocês, mas eu tenho umas histórias assim, que é de chorar, de rir. Porque a gente tá se desenvolvendo. Então a gente tá aprendendo, né? Através das relações. Eu tô até com vontade de rir. A gente se desenvolve através das relações. Então, é natural, na adolescência tem ciúme, é chatonilda. Ai, esse aqui é só meu, briga com a outra, briga com a amiga que deu em cima do namorado. Gente, é natural, é parte do nosso desenvolvimento. O triste é quem não viveu, né? Mas o que a gente precisa entender é que tudo passa e que a gente melhora e que esses estados internos ajudam a gente a crescer. Pior é quando a gente fica parado no mesmo lugar. Quando a gente fica no mesmo lugar. Aí a gente fica lá ainda, dentro do corpo da adolescente, brigando com a amiga por causa do namorado. Tudo passa, a gente cresce. E às vezes fazer contato com essas emoções são edificantes para que a gente possa ir para outras, para que a gente amadureça. É um processo de amadurecimento. Os relacionamentos têm seus amadurecimentos. Então, o primeiro namorado é tão importante dentro do nosso processo. Não existe o errado. O primeiro namorado, aquele que passou, aquele que lhe deu chifre, porque chifre é inesquecível, né, gente? Quem levou um nunca esquece, né? Então, esse processo, né, esse caminho, ele constrói a gente, levando a gente para um novo estado, né? Então, por isso que tudo que veio antes contribui com o que tá agora. E aí, se você tá hoje num bom relacionamento, com toda certeza é um lugar onde você cultivou. Não é simplesmente esse deu certo, esse não deu. Nós temos um estado interno ao qual a gente atrai esses relacionamentos para o nosso desenvolvimento, para a gente poder crescer, para a gente poder ser melhor. E como está o nosso estado interno nas relações? Gente, o que acontece? Ontem, quando eu falei a palavra alma gêmea, e depois que eu falei, eu pensei assim, meu Deus do céu, o que eu fiz? Por quê? Porque vocês já pararam para perceber que essa ideia de alma gêmea pré-estabelecida aí no mundo cria mais infelicidade do que realmente a gente olhar para a verdade do estado interno em que a gente se relaciona? A ideia de que existe uma alma que você precisa encontrar tira você da experiência. Tira você... É como se fosse uma distração. Tira você da experiência que os relacionamentos trazem. Ah, eu tô me relacionando com essa pessoa, mas ela não é a minha alma gêmea. Gente, se relaciona. Essa pessoa é tão importante. Pode ser que não seja uma pessoa para sempre. Pode ser que não seja a pessoa da sua vida. Tá tudo certo com isso. E será que existe a pessoa da sua vida? E se a gente pensar que a vida são ciclos?
e que enquanto os relacionamentos eles estão contribuindo, eles estão te levando para uma boa direção, eles fazem bem. Será mesmo que a gente nasceu para passar uma vida inteira ao lado de uma pessoa, dentro daquilo que a gente veio aprender nesse mundo? Alguns sim, outros não. Tem pessoas que sim, que as almas estão escritas, que talvez se casem e fiquem até a velhice. Mas não quer dizer que todos vão passar por isso, porque relacionamento é desenvolvimento. E quando a gente para, simplesmente por comodidade, por não ter coragem, por não ter força interna de sair dessas relações, quando a gente para, simplesmente para, a gente também morre internamente. A gente para de crescer. E a nossa alma chama. A infelicidade desse lugar também, de inércia, faz com que a nossa alma grite. Muitas vezes, muitas vezes, gente. Então, por isso que muitas vezes a gente fica preso a conceitos e a gente para de olhar para aquilo que realmente importa. As distrações, né? Então, independente de qual seja o conceito que você tenha de alma gêmea, de sabe lá o quê, eu não tenho essa visão tão romântica, gente. Eu acredito sim que nós podemos ter relacionamentos incríveis, a partir de uma construção de um estado interno incrível. Agora, tu é o cão chupando manga na relação e quer ter alma gêmea? Não vai dar certo. Você não vai conseguir nunca. Você vai ficar só procurando o príncipe do cavalo branco e não vai encontrar. Porque não é assim que funciona. Então, desculpa falar. Nossa, adorei. Almas dispostas. Adorei, gente. Adorei esse termo. Almas dispostas. Exatamente isso. Dispostas a crescer, a contribuir, a estar junto, a caminhar na mesma direção. E nesse lugar a gente edifica muito juntos. Muito. Desde que quando a gente está na nossa força, o outro também está. Porque a força não está só na relação, gente. Não tá. A gente traz a nossa força interna. E daí, quando a gente se junta, a gente contribui. E aí sim é real o processo de contribuição. Agora, se o meu poder, a minha felicidade está na mão do outro, acabou. Acabou. Está compreendido? Vocês não querem me atirar pedras? Correr com tochas de fogo atrás de mim? Deixa eu dar uma olhada nos comentários que eu não consigo ver. Tem alguém que disse aqui, eu não consigo só ler Esfairana. Que teve lucidez, né, de uma vida em que ela já esteve com seu companheiro de outras formas, né? Isso acontece muito, tá? Então, eu vou fazer alguma live explicando sobre esse ciclo, gente, porque a gente muitas vezes veio reparar coisas também. A gente não veio só aqui pra gozar de umas férias na Terra, né? A gente veio aqui, ó, pra pagar dívidas muitas vezes, né? E assim, a gente tá pagando essas dívidas a nível hard, né? A gente tá, assim, ó, num movimento muito forte de pagar essas dívidas para que a gente possa ficar positivo no banco da vida. E os relacionamentos, eles estão dentro desse quadro, né? Por que, assim, eu espero muito que vocês não corram atrás de mim com uma tocha de fogo, porque eu falei da alma gêmea, né? Porque, como dizia Jesus, a verdade vos libertará. Quando a gente está de frente com a verdade do que está acontecendo, que nós somos os maiores causadores dos nossos problemas, que na verdade verdadeira, a forma em que a gente se relaciona é exatamente o que atrai o outro, né? Quando a gente está nesse lugar, é que a gente consegue ir adiante e ir além, tá? Que a gente consegue, ó, ir além.